Jesus, amém? Meus amados irmãos, é uma alegria estarmos congregados na noite deste dia, em especial para esse trabalho, essa conferência de liderança, trabalho de suma importância, a qual temos o privilégio de aqui estarmos juntamente com a amada igreja. Antes de nós introduzirmos aquilo que nos propomos a falar nesta noite, gostaria de trazer ao coração da igreja, em especial ao muito digno presidente deste campo, pastor Jairo, o abraço fraterno do nosso presidente, pastor Percy Fontoura, aquele que preside sobre nós, não só em Umuarama, mas todo o estado do Paraná, e nos deu a bênção para que aqui estivéssemos, porque obreiro que não tem pastor não sabe para onde vai. E aí a gente tem visto muitos pregadores por aí, que ele vive mandando abraço do pastor dele para os pastores por onde ele passa, e o pastor dele não sabe nem para onde ele está andando. Mas se você ligar para o pastor Percy, ele sabe onde eu estou. Que Deus abençoe, pastor, bem como toda a sua família, os obreiros que o ladeiam, pastor Gesiel, aos demais que coordenam esse tão e precioso trabalho. Meus irmãos, não quero me delongar, hoje temos ainda pastor Marcos a falar, e é um prazer estar ladeado por esse ilustre servo do Senhor. Meus irmãos, nós dentro da temática abordada para esta conferência, treinando para multiplicar, entramos por uma ramificação para os aspectos do servir. E permitindo Deus, durante as plenárias que aqui se seguirão, nós iremos, ainda que à guisa de introdução na noite de hoje, falarmos sobre a base da multiplicação, o eixo do servir. Vamos aqui trazer a ideia de que todo crescimento ou toda multiplicação requer processo. Nós que vivemos uma geração imediatistas, precisamos desconstruir a ideia de que crescimento ocorrerá de forma rápida ou abrupta, mas vamos mostrar que Deus primeiro forma para depois multiplicar. Ele primeiro dá base para depois efetuar o crescimento. Ainda adentraremos, permitindo o Senhor, em mais alguns, pelo menos 2 pilares, que seria o processo formativo do servo, que nós estaremos, por objetivo, mostrar que o nosso caráter precisa estar muito bem estruturado para que haja da parte do Senhor a multiplicação. E permitindo o Senhor, adentraremos o 3º pilar, que é o critério final da multiplicação, aonde descobriremos como Deus pode nos usar para que haja multiplicação. Meus irmãos, o texto base ora lido, que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 9, em especial o versículo de número 10, traz-nos o texto base para aquilo que iremos falar nessa noite. Deus não apenas concede os recursos necessários que precisamos, mas Ele também se preocupa em, antes de dar os recursos necessários, preparar o semeador. O semeador, nada adianta ele ter a boa semente sem ter a capacidade de plantá-la adequadamente. Não adianta recebermos a boa semente se não conseguirmos de fato transformar esta semente e aplicá-la no processo de crescimento e multiplicação. O reino não se desenvolve por atalhos, reino se desenvolve por processo. E respeitar e entender esses processos é mecanismo fundamental e basilar para o crescimento de um líder.
Deixa eu tomar aqui por liberdade, estamos ainda na primeira plenária, tem alguém me ouvindo? Diga amém. Isto posto, meus irmãos, da nave aqui que me ouve, quantos são líderes? Levantam a mão. Tem um bom grupo e um outro grupo não levantou a mão. Nós vamos descobrir aqui que, na verdade, se entendêssemos ou entendermos de fato o que liderança significa, todos nós aqui levantaríamos a mão, porque liderança não é cargo, liderança não é credencial, liderança é influência, é o quanto eu consigo influir no cenário e o contexto em que estou inserido. Aqui, do maior ao menor, você é um líder. Se há uma mensagem no seu coração, e essa mensagem é do Senhor Jesus, e ela ainda salva, cura, batiza, transforma, liberta, e esta palavra que produz vida habita dentro de você, você é uma voz a ser ouvida. Isto posto, meus irmãos, seguimos, porque preciso me ater ao fato de que o contexto, apesar de não termos uma exegese restritiva acerca do tema, quando analisamos o contexto de 2 Coríntios, capítulo de número 9, aliás, em especial, capítulo 8 e capítulo 9, nós vamos descobrir que Paulo está em um cenário, em um contexto de adversidade, extrema pobreza, está orientando acerca de se estender a mão, de se exercer generosidade para com os pobres de Jerusalém. Você vai observar que ele está combatendo aqui de forma imediata a avareza, ele está fundamentando a contribuição com base na graça de Deus. O versículo 10, ele pode ser tomado como fundamento teológico da generosidade cristã. Aqui nós vamos descobrir não só os princípios para a oferta ou a contribuição, como princípios cristãos que também podem nortear a nossa liderança. Se não, vejamos, quando nós vamos observar a apresentação de Paulo no capítulo 9, versículo 10, nós vamos descobrir que logo de imediato temos a apresentação de Deus de duas formas. Deus aqui é apresentado em duas partes paralelas. Em primeiro, ele é apresentado por Paulo como aquele que dá a semente e também aquele que dá o pão. Quem provê, quem dá, quem entrega é Deus. Aqui nós vemos então no primeiro eixo desse versículo a apresentação de Deus como o provedor da semente. Ele é o provedor de potencial futuro. Mas continue o versículo e você vai descobrir que ele também não só dá a semente, ele também dá o pão. E aqui ele está demonstrando o segundo eixo da apresentação de Deus. Ele não é só provedor da semente que aponta para o futuro, ele é provedor também do pão que aponta para o sustento presente. Seguindo esta linha de raciocínio, nós descobrimos que este Deus que tem interesse em multiplicar aquilo que tem nos dado, ele se apresenta através de Paulo como Deus que provê o hoje e o Deus que provê o amanhã. Ele é o Deus que dá a provisão para amanhã, mas ele também é o pão que nos alimenta e sustenta hoje. Isto vai ficar muito evidente quando nós vamos analisar de forma um pouco mais acurada aquilo que a Bíblia vai nos ensinar acerca do pão. Ou seja, Deus, quando vai ensinar a oração modelo, a oração do Pai Nosso, aquela que conhecemos muito bem, seus discípulos então lhe indagam: Senhor,
ensina-nos a orar como João ensinava aos seus seguidores. Jesus então vai ensinar como eles deveriam orar, e ele vai dizer: não façam como os hipócritas que vão para a frente das sinagogas, levantam as suas mãos a fim de serem vistos. Não useis de vãs repetições, mas quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Observe que aqui na estrutura da oração modelo, temos uma declaração e 6 petições. A primeira declaração é declaração de paternidade. Quem está orando a oração modelo está declarando paternidade, está dizendo: eu sei quem é meu pai. Por quê? Porque judeu antigamente não referia-se a Deus de forma próxima, referia-se a Deus sempre na terceira pessoa, de forma muito distanciada. Chega Jesus nesse contexto, nesse cenário, e diz: eu vim aproximar vocês do Pai. E quando ele vai ensinar a oração modelo, ele vai dizer: o Pai que era meu, agora o Pai é nosso. Mas observe uma coisa, ele diz, primeiro, Pai nosso. Depois ele faz 3 petições modelo de ordem espiritual. E depois, só na 4ª petição, que ele entra agora no campo da provisão. Pão nosso. Ele não inverte a ordem. Primeiro, na oração, ele diz Pai nosso. E só depois, pão nosso. Porque pão é importante, pão é necessário. Pão fala de provisão, mas de nada adianta termos provisão sem termos o Pai. Técnicas são muito boas, são válidas, e eu sou um adepto delas, porém entendo que nenhuma delas consegue subsistir sem a presença do Pai. O eixo que move a multiplicação da igreja não está reservada a técnicas de oratória ou tão somente técnicas pedagógicas. O segredo da multiplicação está justamente na companhia. Por isso, o salmista, ao escrever o Salmo de número 23, quando ele está fugindo para o deserto de Eigidim, depois de estar sendo perseguido por Saul, seu sogro, a Bíblia vai revelar que no deserto, quando está fugido, aparentemente vulnerável, está sozinho, ele vai fazer uma das orações, ou expressar um dos cânticos mais lindos dentre todos os salmos, e ele vai dizer: Pai, o Senhor é o meu pastor, e nada. Agora corre comigo por verso de número 4 e você vai descobrir uma coisa. Ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Algumas traduções vão dizer ainda que eu andasse, outras ainda que eu ande. E aqui é proposital, porque aqui é um registro histórico, temporal, mas sem registro de quando aconteceu. Basicamente a leitura pode ficar assim: ei, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo: não me importa se eu andei no vale da sombra da morte ontem, não me importa se eu estou andando no vale da sombra da morte hoje, e não importa se eu andarei no vale da sombra da morte amanhã. O resultado não muda, ele não define o tempo aqui, e para mim é proposital, porque ele está dizendo: não me interessa se eu andei, se eu estou andando, ou se eu irei andar no vale da sombra da morte, o resultado continua sendo o mesmo: não temerei mal nenhum. E aí o segredo da falta de temor do salmista não está nas suas técnicas, não está na força do seu braço, não está em sua capacidade intelectual, está justamente na companhia. Não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Isto posto, permita-me te informar algo importante.
não se faz obra de Deus sem Deus. O princípio básico para o exercício no reino de Deus, do crescimento e da multiplicação, está em preservar a companhia. E essa companhia, observe, Ele é o Deus que proveu o amanhã. Ele está dizendo, não se preocupe. O Deus que lhe confiou a tarefa, o Deus que lhe confiou a missão, Ele vai subsidiar o projeto. Aquilo que você precisa é confiar na companhia e na provisão dEle hoje. Observe que a companhia dEle no hoje é tão rica que é o que nos sustenta. Se não, vejamos, capítulo de número 11, versículo 25, do evangelho que leva o nome de João, temos o registro de Jesus, que estava em Jerusalém, cerca de aproximadamente 3 quilômetros de Betânia. Ele sai quando ele está no pórtico de Salomão, é festa da dedicação, estão arquitetando matar Jesus. Jesus sai do estado da Judéia, vai para o estado da Pérea, cerca aí de 33 quilômetros aproximadamente. Ele agora sai para basicamente 15 minutos de caminhada, para agora um dia de caminhada de Betânia. Quando ele está lá no estado da Pérea, Lázaro, seu amigo, adoece, e aqui ele está enfermo, asteneu, está literalmente morrendo. O estado inspira urgência, tanto é que as irmãs mandam os mensageiros, ele manda a mensagem de volta, dizendo, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando os mensageiros retornam a Betânia, Lázaro já havia morrido. Causa certamente uma confusão no coração das irmãs, mas depois que Lázaro estava sepultado há 4 dias, Jesus chega na aldeia de Betânia. Quando ele chega, ele é recepcionado por Marta, e Marta diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. O que Marta está dizendo? Eu tenho fé, eu creio que o Senhor poderia ter feito ontem. Eu creio que o Senhor poderia ter feito 15 minutos atrás. Ela conjuga a fé dela no passado e diz, eu creio que o Senhor pode fazer, mas eu acreditava que o Senhor podia fazer antes. Aí Jesus diz assim, mas Ele vai ressuscitar. Aí ela conjuga a fé dela agora no futuro, e ela vai dizer, eu sei que o Senhor tem poder para no dia do Senhor Ele ressuscitar. Mas Jesus estava ali naquele momento. Ela conjuga a fé no passado, joga a fé para o futuro, e só esqueceu de viver o hoje. Só esqueceu de viver o agora com Jesus. E talvez ela ainda não tivesse descoberto uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Jesus nunca foi apresentado como o Senhor eu era. Ele nunca foi apresentado como o Senhor eu serei. Eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o que sou. Basicamente, Jesus está dizendo, você tem fé para crer que eu podia fazer ontem, você tem fé para crer que eu posso fazer amanhã, você só não tem fé para acreditar que eu posso fazer aqui, agora, nessa sexta-feira, nessa abertura de simpósio, nessa conferência, eu posso fazer hoje. Porque eu sou. E por que ele se apresenta como eu sou? Porque na oração modelo, quando ele vai ensinar, pedir provisão, ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dá. Agora a pergunta eu faço, faz a sua melhor cara de crente e me responde, crente come muito ou pouco? Certeza que alguns aqui já deram prejuízo na casa de algum irmão. Irmão, crente come que é uma violência. Amém ou não amém? E eu descobri por que crente come muito. Eu descobri que é porque toda vez que ele faz o prato de comida, ele fica pensando, Jesus está voltando, pode ser minha última refeição. Isto posto, meus irmãos, sabendo Jesus que crente come muito,
Ele não poderia facilitar e dizer assim: irmãos, quando vocês for orar, vocês orem assim: o pão do ano todo já nos dá, o ano todo, porque a gente precisa de pão o ano todo. E por que Jesus não ensina assim? Porque Jesus conhece o nosso coração terreno e humano. Ele sabe que se Ele der a provisão do ano inteiro, a gente nunca mais volta para falar com Ele. E mais do que te prover, Ele quer se relacionar com você. Antes de você ter resultado, Ele quer ter relacionamento. Tem gente que corre atrás de resultado sem ter relacionamento. Não tem resultado sem relacionamento. Ele está dizendo: primeiro é o Pai Nosso, só depois vem o pão. Eu primeiro sou prioridade. E é por isso que quando está no deserto e Deus envia o maná, Ele vai dizer: tome a porção diária e não estoque para o outro dia. Só que tem um detalhe: os que são leitores mais acurados da Bíblia Sagrada vão descobrir que eles tinham que sair para pegar o pão que hora? Meio-dia? Cedo, antes do sol nascer. E a gente tem dificuldade de vir para a escola dominical, mas eles tinham que buscar a provisão antes do sol nascer. Mas teve uns espertos que estavam lá tirando e disse assim: ah, mas eu já acordei hoje cedo, acordar amanhã cedo de novo, eu vou pegar a porção de hoje, guardar a porção de amanhã, e enquanto eles saem amanhã, eu fico dormindo até meio-dia. Aí Deus diz assim: eu não vou compactuar com isso. Quando eles acordaram, ficou podre. E quando eles encontram o maná estragado, é duas dificuldades. Primeiro, ficou sem comida no dia. Jejuou forçado. Por quê? Porque busca em Deus precisa ser diária. Deus é doses diárias. Não adianta você vir aqui e achar que nós vamos fazer uma lavagem cerebral em você e você vai sair daqui espetacularmente e você não precisa mais voltar. É todo dia bebendo na fonte, é todo dia bebendo na fonte, é todo dia bebendo na fonte. Ele é o Deus que proveu o amanhã, mas é o Deus que proveu o hoje. Na segunda parte, na primeira parte, Paulo nos apresenta o que Deus é: o Deus que proveu hoje e o Deus que proveu o amanhã. Quando ele vai chamar Moisés no deserto para libertar o povo egípcio, o povo hebreu das garras do Egito, ele vai então se manifestar em uma sarça que ardia e não se consumia. A sarça arder é completamente normal. O sobrenatural é ela não se consumir e ainda falar. E a voz diz assim: tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde tu estás pisando é terra. Primeira coisa, Jesus está dizendo assim: tira as sandálias. Dentro do contexto egípcio, as alparcas, utilizada comumente por senhores ou pessoas livres. Escravo andar descalço. Aí Deus está dizendo assim: quer o chamado, Moisés? Quer a missão? Quer que eu te use? Quer ser instrumento? Quer multiplicar a bênção? Deixa de ser senhor e vem ser servo. Porque eu não uso o senhor, eu uso o servo. Cadê? Acabou até o glória da igreja agora. Deixa eu falar de novo para ver se você vai acompanhar o raciocínio. Gente altiva, nariz empinado, acha que não precisa de conselho, não precisa ser discipulado, não precisa de acompanhamento. Essas pessoas estão fadadas ao fracasso. Pessoas que sabem ouvir, conseguem alcançar e lograr êxito na missão, porque Deus não chama Senhor. Não cabe nessa obra dois senhores. Ele é o único Senhor. Ele chama servo. Pessoas disponíveis. E eu posso falar porque é a minha geração. Apesar da falta de cabelo, eu sou novinho, tá, irmãos? Eu tenho 33 anos de idade, casado há 14, tenho uma filha de 10 anos, pastoreando igreja há 13 anos. Não sou itinerante, não vivo da itinerância, sou pastor de igreja. E aprendi nesses anos de ministério uma coisa: Deus não está procurando pessoas para falar. Pastor, hoje é conferência de líder.
E eu vou repetir, Deus não está procurando pessoas para falar. Quem Deus está procurando? Pessoas disponíveis para lhe ouvir. Porque quem ouve a voz de Deus tem direção dos céus. E isso se revela até mesmo na vida de Moisés, porque Moisés passou 40 anos estudando no Egito, conhecedor de toda a cultura egípcia, 40 anos, isso é muito bom. Aí depois que ele estava cheio de formação, tentou libertar o povo. Aí ele viu um hebreu sendo maltratado, matou o egípcio, enterrou e deu ruim, porque além de conseguir libertar um só, ainda teve que sair fugido. Por quê? Porque ele ainda faltava a outra universidade. Qual é? A universidade do deserto. Aí Deus levou ele para a faculdade do deserto, mais 40 anos, diz, agora vamos fazer uma pós-graduação aqui, para você dar uma melhorada. Aí ele dá um upgrade no conhecimento de Moisés. Depois de Moisés, mais 40 anos no deserto, irmão, ele recebe o quê? Poder, porque Deus diz, joga o cajado no chão, ela torna uma cobra. Ele diz, pega na mão, ela torna cajado de novo. Põe a mão no peito, tira, leprosa, põe a mão no peito de novo, limpa. O que é isso? Manifestação de poder. Ele com conhecimento libertou um, mas quando Deus derramou sobre ele poder, foi 3 milhões de homens libertos, porque o poder na vida de um líder faz toda a diferença. Jesus, irmão, eu aprendi uma coisa com Jesus e é interessante. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Dr. Lucas vai escrever: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Quando você corre nos versículos 5, 6, 7 e 8, Jesus está prestes a ser assunto aos céus. E ele então vai agora fazer a eles a referência da grande promessa. Eles estão preocupados: Senhor, quando é que o Senhor vai reestabelecer as suas promessas a Israel? Quando é que o Senhor vai estabelecer e cumprir as suas promessas? O que eles estão preocupados? Estão preocupados com a promessa. Eles querem ver a promessa, eles querem o resultado. Deus diz assim: não vos compete saber nem o tempo, nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que Jesus está dizendo? Não se preocupa com o resultado. Você não foi chamado para o resultado, você foi chamado para obediência. O resultado é responsabilidade de quem te chamou. Você tem que obedecer. O que vocês precisam se preocupar é com outra coisa. O que nós precisamos se preocupar? Versículo 8: e então descerá sobre vós o Espírito Santo, e serão cheios de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele promete poder no 1. No capítulo 2 estão todos reunidos, e línguas repartidas como que de fogo descem sobre eles, e eles são cheios de poder. No capítulo de número 3, eles já estão cheios de poder. A igreja oficialmente, publicamente, é inaugurada no capítulo 2, e ela é inaugurada no capítulo 2, cheia de poder. Agora no capítulo 3, Pedro e João estão indo no templo orar. Por quê, pastor? Já não tinham ministério? Já não eram chamados? Já não estavam cheios de poder? Mas não deixavam de orar. À medida que Deus te dá, mais você tem que buscar. À medida que Deus te dá, mais você tem que buscar. Não há multiplicação sem vida de poder. E eu te provo. Porque Jesus promete no 1, cumpre no 2, no 3 eles estão indo orar. No 4, é a primeira coleta oficial de donativos para o ministério dos apóstolos, dos discípulos. Tem uma grande coleta de oferta no capítulo 4. Só que observe uma coisa: no 1 Jesus promete poder. No 2 ele entrega poder. No 3 eles estão indo no templo orar, e tem um esmolético junto à porta chamada Formosa pedindo: me dá uma esmola qualquer. O que ele quer? Dinheiro. E se esse esmolético soubesse, ele tinha pedido dinheiro no capítulo 5. Porque no capítulo 5 os discípulos já tinham oferta. Até agora, discípulo não tinha dinheiro. Estava igual eu, só de oração. Eles recebem poder, a promessa no 1,
poder no 2, estão indo orar no 3, e no 3 eles ainda não têm dinheiro. Aí eu fiquei pensando, ninguém inaugura uma igreja assim. Toda igreja hoje é inaugurada com estrutura, com banco, com microfone, com dinheiro. Ela precisa disso para funcionar. Mas Jesus estava invertendo tudo isso, ensinando algo primordial. Igreja pode funcionar sem microfone, igreja pode funcionar sem estrutura, igreja pode funcionar sem dinheiro, igreja só não pode funcionar sem poder. Aí eles estão olhando para o esmolético, o esmolético está dizendo assim, qualquer coisa, é uma esmola qualquer dinheiro já me resolve. Aí o Pedro olha para o João, estou liso. E você, Pedro? Eu? Piorou. E o que a gente faz? O Pedro diz, bom, a gente não pode dar o que não tem, a gente dá o que tem. Eu não tenho dinheiro, mas já estou cheio de poder. Eu não tenho prata, nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, 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 levanta. Quando um pastor de igreja vem falar, nós estamos falando para a liderança, pastor, a igreja, a congregação que o senhor me deu lá, muito pequena, está me judiando, o senhor pode me trocar? Você não está precisando de uma igreja maior, você está precisando de poder. O que move, pastor, mas com base no que o senhor disse isso? Eu digo, com base na companhia, porque quando a gente sabe quem está caminhando com a gente, onde a gente cava da água, onde a gente cava da água. A primeira parte é quem Deus é, a segunda parte é o que Deus fará. E olha só interessante os 3 verbos utilizados aqui para expressar o que Deus irá fazer. Ele diz, suprirá, multiplicará, fará crescer. Aqui os vocábulos utilizados é suprirá plenamente, multiplicará progressivamente e fará crescer organicamente. A progressão intencional, suprimento, expansão, crescimento. Deus não vai dar algo maior do que você possa carregar. Ele vai te ajudar a carregar essa carga. A força do verbo aqui utilizado para multiplicar é interessante porque ela nos traz a ideia de ampliar gradualmente, crescer por desenvolvimento contínuo. Se nós observarmos a teologia desse texto, o versículo está ensinando 4 verdades centrais. Primeiro, Deus é a fonte de tudo. Não é o homem que produz a semente, quem dá a semente é o Senhor. O homem recebe a semente. Deus é a origem do recurso. Deus é a fonte de tudo. Segundo, a segunda verdade é, o homem é cooperador. Ele semeia aquilo que Deus lhe entregou. Ele tem parcela de responsabilidade neste projeto. Terceira verdade, Deus é quem controla o crescimento. Um planta, o outro rega, mas é Ele que dá o crescimento. Quarta verdade deste texto, o resultado é espiritual. A colheita é justiça visível. Lembrando que nós estamos nesse contexto em que havia uma pobreza muito grande. Então a ideia central de Paulo, e o que Paulo quer mostrar, é que quem confia em Deus pode dar com liberalidade, porque Deus é provedor. Aqui, Paulo está ensinando a verdade de que Deus sustenta o generoso, não o que retém. E apesar de nós estarmos dentro de um contexto aqui,
de imediato financeiro, isso se aplica para outras áreas da nossa vida, porque o princípio ele é o mesmo. A verdadeira multiplicação é crescimento compartilhado. Se não vejamos Lucas capítulo de número 5, do versículo 1 até o 11, a pesca miraculosa. Pedro tentou pescar a noite inteira, não pescou nada. Jesus que aproxima e diz: tire o barco para longe da terra, vamos até águas mais profundas e você vai lançar a rede para a direita. Não sou eu que disse, foi Jesus. Quando ele diz assim: Senhor, eu tentei pescar a noite inteira, não peguei nada. Mas segundo a tua palavra, por causa da companhia, eu vou obedecer. Ele lança a rede. E quando ele começa a puxar a rede, o que acontece com as redes? Elas começam a se romper. Por quê? De tanto peixe não é bênção, sim ou não? Agora, a bênção pode rasgar a nossa rede? Claro que pode. E mais do que isso, ela não só pode rasgar a nossa rede, como ela pode também afundar o nosso barco. Tem gente que afunda não é por causa de falta de bênção, é que foi tão abençoado que rasgou a rede e afundou. Qual é o antídoto para não rasgar a rede e não afundar? É só compartilhar. Meu pastor Pressi, ele diz que começa a ficar boa a mensagem quando a careca começa a brilhar. E eu já estou começando a brilhar a careca. Deixa eu dizer de novo para ver se você entende. É tanta bênção, é tanto peixe, é tanta bênção, é tanto peixe, que Pedro pensa rápido e toma uma atitude. Vem outros barcos. Para quê? Para dividir a bênção. Porque quando Deus me dá demais, não é para eu reter, é para eu compartilhar. Quando eu retenho aquilo que Deus está me dando, eu estou fadado a afundar. Mas pastor, se eu dividir, eu fico sem. Isso é o segredo da multiplicação da bênção do Senhor. Quanto mais Deus te dá e mais você compartilha, mais Ele vai repondo, mais você vai recebendo, mais você vai entregando. Porque quando Deus te abençoa, e eu não estou falando só de dinheiro, quando Deus te dá condições de conhecimento, quando Deus te dá condições de influência, quando Deus te coloca em cargos e posições estratégicas, Ele está te abençoando, mas você não é a fonte final. Deus não quer fazer só em você, mas está a fim de fazer através de você. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Agora, quem não soma, não consegue multiplicar e ainda não tem o direito de subtrair. Essa é a equação do reino. Deus dá, o crente semeia, Deus multiplica e a justiça cresce. Você pode dizer amém? Na sua apostila nós estaremos no primeiro ponto, multiplicação como princípio pedagógico do reino. O texto de 2 Coríntios 9:10 vai então nos apresentar uma progressão teológica cuidadosamente estruturada. Paulo descreve que este Deus dá, supre, aumenta e multiplica. Cada verbo aqui indica uma etapa do processo formativo do servo. Deus, antes de multiplicar, vai nos preparar para sermos esse agente multiplicador. O verbo grego traduzido por multiplicar, cujo significado envolve tornar numeroso por crescimento progressivo, ampliar de forma contínua, aumentar por expansão ordenada. O termo não carrega a ideia de explosão imediata, mas de desenvolvimento gradual. Isso revela que a multiplicação bíblica não ocorre por impulso, mas por maturação. Tudo no reino exige
processo. Se não, vejamos o que nos diz Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 6. Ezequiel é levado em espírito a um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Um vale de impossibilidades, não tinha esqueletos, os esqueletos estavam desmontados. Lá eram vários ossos espalhados e sequíssimos. Quando é levado neste vale de impossibilidades, onde só havia morte, Deus resolve abrir o diálogo com Ezequiel e diz: ô Ezequiel, pode esses ossos reviverem? O Ezequiel já estava um pouquinho crente e diz: eu que não vou duvidar da capacidade desse Deus, deixa eu me limitar à minha insignificância. Senhor, o Senhor o sabe. E Deus diz: então, já que eu sei, Ele dá uma ordem: diga a esses ossos, assim diz o Senhor. Por quê? A voz no vale é de Ezequiel, mas a palavra é do... E o poder não está na voz do Ezequiel, o poder está na palavra do Senhor. A liderança, o seu poder não está na sua voz, mas está no dono da palavra. Ele diz: profetiza esses ossos. Para quê? Para que esses ossos voltem a ter vida. Agora, pergunta didática, você me responde: se Deus dissesse, haja vida, Ele teria poder para gerar vida naquele vale, sim ou não? Sim ou não? Tinha. Mas você corre no versículo 6 e você vai descobrir um processo formativo. Ele não escolhe o caminho do imediato. Deus escolhe o caminho do processo. Deus poderia, no haja da sua boca, trazer à existência aquilo que não existia. Mas no versículo 6 ele vai dizer: e cada osso junta no seu osso, e haverá nervos. Algumas traduções vão traduzir como tendões. E o que é tendões? São ligamentos, que basicamente, a grosso modo, é o que liga um osso em cada osso. Previnem movimentos excessivos e mantém a estabilidade dinâmica do corpo. Aí ele diz assim: eu vou fazer um milagre de gerar vida. Não vale que só tinha ossos, eu vou gerar vida. Mas antes de gerar vida, vamos fazer o seguinte: cada osso ligado no seu osso. Por quê? Porque milagre não vem para osso. Milagre da vida vem para corpo. E tem gente que chega na igreja com um credencial, com algum cargo, Deus o livre. Ele acha que ele é o fêmur do corpo de Jesus. Sou um ossão assim, louvado seja eu, bendito seja o meu nome para sempre. Deixa eu te falar uma coisa, nós que somos líderes, quando um líder quer aparecer demais, é o seguinte: todo osso para fora do corpo é fratura exposta, precisa de cirurgia. Corpo saudável, o osso fica escondido trabalhando em prol do corpo. Aqui a glória não é para mim, a glória não é para você, aqui a glória é para Ele. Tudo que fazemos aqui aponta para Ele. Seu serviço de diaconia é para a glória dEle. Quem canta, canta para Ele. Quem toca, toca para Ele. Quem limpa, limpa para Ele. Quem serve, serve para Ele. Fazendo trazer à existência o que Colossenses já nos ensinava: não para como os homens, mas para como o Senhor. O milagre não vem para osso, milagre vem na unidade, cada osso no seu osso, porque a vida vai ser gerada no corpo. Pastor, o que isso quer dizer? Quer multiplicar? Cola nesse osso que está do seu lado aí, dá uma olhadinha para esse osso aí. Não sei que osso é ele. E eu descobri uma coisa esses dias lendo, que tem gente que se queixa, né? Ai, pastor, eu acho que no corpo de Cristo eu sou só o dedinho do pé. Fica escondido e só serve para bater na quina das coisas. E tem uns que tem o dedinho gordinho assim, as irmãs, coitado, ele é tão desprezado que ele não tem nem unha para passar um esmalte. Os outros 4 ficam pintadinhos, só ele que não tem. Aí alguém diz assim: eu sou o dedinho
Eu só sirvo para levar pancada e nem um esmaltezinho serve para mim. Ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas deixa eu descobrir uma coisa. Muitas das vezes seu dedinho não aparece. Ele às vezes é até bem feinho, fica escondido dentro do sapato. Às vezes é o primeiro que esbarra nas coisas. Mas eu descobri uma coisa. Se você arrancar o seu dedinho do pé, você perde a estabilidade do corpo. O dedinho está ali com uma função muito fundamental. Manter o corpo estabilizado. Talvez você não apareça, mas está mantendo isso daqui estabilizado. Talvez você não apareça, mas está mantendo tudo isso daqui no devido lugar. Aleluia, aleluia. Ele vai dizer que haja então nervos. Depois ele avança e diz que haja carne. Carne aqui pode ser traduzido como musculatura. E a musculatura é onde nós retemos a energia para transformar o comando do sistema nervoso em energia motora. Correr, falar, andar, caminhar. E de onde vem essa energia? Do que nós comemos. Ele diz, liga cada um no seu corpo, põe musculatura. E de onde vai vir a força dessa musculatura? Da comida. O que você anda comendo? Eu não gostei do culto de semana passada. Não gostei, não falou comigo. Minha velha mãe dizia que não tem comida boa para quem está de barriga cheia. Se você passa a semana inteira comendo comida do mundo, você chega até o pescoço na igreja no final de semana, é óbvio que a comida não vai ser boa. Mas se você passa a semana inteira com fome de Deus, com sede de Deus, com fome de Deus, com sede de Deus, quando o irmãozinho aqui canta o hino da harpa, quando a orquestra toca os hinos congregacionais, Deus já manifesta a sua presença, você sente a presença gloriosa dEle. Essa energia depende do que você está consumindo. Mas permita-me avançar, porque ainda estou no pavimento introdutório, e hoje é apenas uma guisa de introdução daquilo que iremos ainda aprofundar, permitindo Deus ir até lá, se Ele não voltar, para a glória do seu nome. Porque se Ele voltar, eu sinto muito dizer, eu não prego mais na conferência de vocês. Quem vai ficar na conferência? Quem vai subir também? Amém. Isso posto, meus irmãos, seguimos, porque depois de colocar carne, ele vai estender pele, revestimento externo. É aquilo que é visível. Depois que ele coloca o revestimento, porque o Espírito Santo sobre nós, irmão, não é para você ficar aleluiado uma vez por ano na conferência de líderes. Não é para você sentir um arrepio na espinha, vontade de voar, pegar anjo pelo pé, uma vez por ano no congresso. O revestimento de poder é a capacitação do Espírito Santo para que você desempenhe a sua função para o reino. Isaías vai declarar, o Espírito do Senhor está sobre, e é para quê? Para eu me divertir, para eu ficar alegre, para eu ter a unção do riso, para eu pregar as boas novas do Evangelho, libertação aos cativos, é para que eu exerça a minha função para o reino. Agora, coisa linda, está cada osso no seu osso, já tem musculatura, já tem pele, agora, irmão, já tem o corpo. Só que não tem um detalhe, tudo que a gente tem até agora é um defunto fresco, ainda não tem vida. Porque o exército grande e numeroso que vai se levantar no capítulo 37, só se levanta depois que o Espírito é colocado neles. Porque o que mantém o crente de pé é a doce presença do Espírito Santo de Deus. Observe que Deus poderia usar o de repente, mas Ele usa o processo, porque o de repente, às vezes nos priva dos ensinos que o processo pode nos ensinar. Respeite os processos. E eu tenho por certo que a multiplicação, ela não será meramente quantitativa, mas ela será também qualitativa. Esse princípio confronta diretamente a mentalidade contemporânea que busca crescimento sem formação. No reino, Deus não multiplica dom sem caráter, nem resultado sem serviço.
Observe que Deus diz que Ele dá a semente, mas Ele não dá para qualquer um. Ele dá a semente para quem? Semente. Sabe o que Ele está dizendo? Meu comprometimento é para quem está comprometido com o trabalho. É quem está aliançado com o serviço. Não é quem aparece quando quer, não é para quem surge só quando é festa, não é só quem quer o microfone quando surge oportunidade, é quem está todo dia em constância, trabalhando para Ele. E eu posso falar porque é a minha geração aprendeu a se apaixonar pelo microfone. A gente não se apaixona pelo microfone, a gente se apaixona pela causa. Porque quando a gente é apaixonado pela causa, com ou sem microfone, nós estamos prontos para receber a boa semente e fazer dela bom uso para a glória do Senhor. Agora, a pergunta eu faço: nós estamos querendo multiplicar, para quê? Qual o objetivo basilar dessa multiplicação? Por que nós queremos que haja essa multiplicação? Para que eu seja evidenciado? Ou para que a glória seja do Senhor? Deixa eu te explicar uma coisa. Ana, ela vai orar. Historiadores vão dizer, e não há um consenso, mas uns vão dizer entre 5 e 10 anos, outros vão até exagerar um pouquinho, jogar lá para 25 anos. O fato é que Ana está há anos pedindo a Deus uma única coisa: filho. Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Todo ano ela é confrontada e todo ano a oração é a mesma: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. E Ana não está gerando por culpa de quem? De Deus. Será, pastor? Me explica então o que o texto quer dizer quando ele diz: e Deus cerrou a madre de Ana. Se foi Deus que cerrou a madre dela, quem está impedindo ela de gerar é Deus. Na minha limitação exegética, a interpretação para mim não cabe divergência. Deus cerrou a madre de Ana. Ela está há anos pedindo a Deus um filho. Nós ainda não temos instaurado o período da monarquia. Estamos ainda dentro do contexto de Juízes. Deus precisa suscitar uma liderança de anos em anos a fim de realinhar o povo. Quando Ana está orando, Deus está olhando do céu. E nesse contexto, Ele está mapeando a terra e dizendo: preciso levantar um homem. Preciso levantar um homem. Preciso usar alguém. Preciso de um instrumento. Preciso de uma ferramenta na terra. E Ele não está achando ninguém. Ana está indo para o templo e dizendo: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Aqui está um segredo lindo. Um dia Ana entra no templo e alguém, eu fico imaginando, alguém olhando e dizendo assim: ah lá, vai pedir um filho de novo. Ela já não percebeu que Deus não quer dar filho para ela? Por que essa mulher não desiste? Ela diz: Senhor, eu tenho um pedido. Filho? Mais ou menos, Senhor, hoje minha oração mudou. O que você quer, Ana? Senhor, eu não quero filho mais. Não, não. O que você quer? Eu só quero a alegria de gerar. Como assim, Ana? Se o Senhor me der a alegria de gerar, esse filho não vai ser meu. Vai te servir na tua casa, aprender no teu santuário, eu te devolvo ele. Não entendeu? Deus está olhando no céu, querendo usar um homem. Ana está na terra precisando ou querendo gerar um filho. Aí ela nunca teve o filho, até que um dia, o projeto dela se misturou com o projeto de Deus. E quando o seu projeto se mistura com o projeto de Deus, o resultado será sempre milagre, 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 milagre. Por que milagre? Ah, irmão, se você não dá um glória, olha que lindo isso. Quando o projeto de Ana se misturou com o projeto de Deus, Deus olhou do céu e disse: tá jóia, Ana, eu te dou o filho e levanto um homem. E o ventre de Ana se abriu. Sabe por que Deus deu o filho a Ana? Porque o filho não era para a glória dela, agora estava para ser usado para a glória do Senhor. Sabe quando Deus vai multiplicar a tua liderança? Sabe quando Deus vai multiplicar
o teu cargo, a tua função, a obra que Ele te confiou, quando o resultado não for para a tua glória, não for para o teu status, quando você aprender que a glória vai ser para Ele, para serviço dEle, para a honra dEle, Deus vai abrir a madre e vai vir Samuel para a glória do nome dEle. E quem crê nessa palavra diga amém.